O cenário era um terminal de aeroporto, um daqueles não lugares onde o tempo parece suspenso entre o embarque e o desembarque. Em 6 de setembro de 2012, em meio ao fluxo constante de viajantes e ao burburinho de vozes em diversas línguas, uma figura atenta percorria com os olhos as prateleiras de uma banca de jornais. Era o tipo de pessoa que não buscava apenas distração, mas conexão com o mundo das ideias. Foi nesse ambiente impessoal que uma manchete do New York Times saltou das páginas. Estudo descobre o mapa do DNA. A notícia não era apenas mais uma descoberta científica, era a confirmação de uma suspeita que vinha sendo alimentada por décadas de observação e estudos sobre a complexidade humana. O artigo detalhava que o genoma humano possuía pelo menos 4 milhões de interruptores genéticos escondidos em fragmentos de DNA, que, por muito tempo, haviam sido sumariamente descartados pela ciência como lixo. Para quem sempre viu a vida através de uma lente lógica e detalhista, a ideia de que a natureza manteria dados desnecessários em seu código fundamental parecia uma afronta à inteligência biológica. A dupla hélice sempre foi comparada a um programa de computador sofisticado, e nenhum programador eficiente escreveria milhões de linhas de código sem propósito. Aquele lixo, na verdade, precisava ser o sistema operacional dos genes. Essa revelação inicial criava um gancho irresistível. Se o que chamávamos de entulho era, na verdade, o painel de controle da nossa existência, o que mais havíamos negligenciado na compreensão do cérebro e de suas variações. A atmosfera de descoberta pairava no ar, sugerindo que estávamos prestes a redesenhar as fronteiras do que se entende por normalidade e diferença, mergulhando profundamente na arquitetura oculta que define quem somos. O mistério do DNA não codificante começava a ser desvendado, e com ele, uma nova luz se lançava sobre a condição autista, prometendo transformar o que antes era visto como um enigma comportamental em um panorama biológico tridimensional e vibrante. A jornada pelo centro do código da vida estava apenas começando, e o que se encontrava nas sombras da matéria escura do genoma mudaria tudo o que se pensava sobre o desenvolvimento cerebral. A exploração desse novo território genético exigia uma mudança radical de perspectiva. Por anos, a ciência olhou para o DNA como uma fita esticada, uma sequência linear de letras, A, C, G e T, que se alongava de forma infinita. No entanto, a realidade revelada pelo projeto ENCODE, um esforço colossal envolvendo centenas de cientistas e dezenas de laboratórios ao redor do globo, era muito mais fascinante. Se uma fita de DNA fosse totalmente esticada, ela teria cerca de 10 metros de comprimento, mas a natureza a compactou de tal forma que ela cabe dentro do núcleo de células microscópicas. Essa compactação não é aleatória. Ela cria uma arquitetura tridimensional onde partes do código, que parecem distantes na sequência linear, acabam ficando lado a lado quando a hélice se enrola. O impacto dessa descoberta era monumental. Fragmentos de DNA que antes eram ignorados por não codificarem proteínas estavam, na verdade, agindo como interruptores de longo alcance, ativando ou desativando genes essenciais a distâncias que a ciência linear jamais havia previsto. Era como se, ao olhar para a Terra do espaço, o projeto Genoma Humano de 2001 tivesse nos dado a foto do planeta, mas o projeto ENCODE estivesse agora fornecendo o Google Maps, com detalhes sobre estradas, tráfego, hospitais e o funcionamento pulsante das cidades. No contexto do autismo, essa nova geografia genética sugeria que as causas da diversidade neurológica não estavam apenas nos genes que faziam as proteínas, mas na complexa rede de comandos que ditava quando e como esses genes deveriam atuar. O mundo deixava de ser uma lista de ingredientes para se tornar uma receita sofisticada, onde o tempo e a interação espacial entre os elementos eram a chave. O solo onde a pesquisa se firmava estava mudando.
O que antes era um mistério absoluto, rotulado como matéria escura, começava a revelar seus contornos. No entanto, essa clareza inicial trazia consigo uma tensão inerente. Se a genética era tão mais complexa do que se imaginava, como poderíamos esperar respostas simples para condições tão heterogêneas? A busca por um fundamento sólido para o autismo estava prestes a entrar em um labirinto de variações infinitesimais e interações inesperadas, desafiando a paciência de quem buscava soluções imediatas. Para compreender o peso dessa nova ciência, era preciso olhar para trás, para um tempo em que o autismo era um enigma quase puramente psicológico. Por décadas, as famílias viveram sob a sombra de teorias que culpavam a criação e o afeto por uma condição que, na verdade, estava gravada na biologia. A mudança de paradigma começou a se cristalizar em 1977, com o primeiro estudo de gêmeos que buscou uma base biológica para o autismo. Os resultados foram eletrizantes. Entre gêmeos idênticos que compartilham o mesmo DNA, a concordância para o autismo era significativamente alta, enquanto entre gêmeos fraternos ela era quase nula. Isso provava que a origem da condição era genética, mas a ciência da época ainda estava longe de identificar onde no código esse segredo estava guardado. Essa tensão entre a certeza da herança biológica e a dificuldade de localizar as causas exatas definia a luta de pesquisadores e o anseio de pais por respostas. O autismo não se apresentava como uma condição simples de causa e efeito, como a síndrome de Down, onde um cromossomo extra oferece uma explicação clara. Em vez disso, ele parecia um quebra-cabeça cujas peças mudavam de forma a cada nova observação. Personagens centrais nessa busca, desde geneticistas visionários até famílias em busca de clareza, começaram a perceber que o autismo não era um erro único, mas um espectro de variações. Surgiam termos como genótipo e fenótipo, descrevendo a diferença entre o que está escrito no código e como isso se manifesta na aparência, no intelecto e na personalidade de cada indivíduo. Essa distinção era crucial para entender por que dois gêmeos idênticos podiam ter o mesmo DNA, mas manifestar o autismo de maneiras sutilmente diferentes. O cenário estava montado para uma investigação mais profunda. Se a genética era a raiz, por que ela se manifestava de forma tão diversa? O movimento da história sugeria que estávamos prestes a descobrir que o autismo não era uma única ilha, mas um vasto arquipélago, onde cada ilha possuía sua própria geologia e ecossistema, embora todas estivessem conectadas pelo mesmo oceano genético. À medida que a tecnologia avançava, a escala da investigação genética sobre o autismo atingia níveis microscópicos nunca antes imaginados. No início do século XXI, o otimismo era grande. Esperava-se que o mapeamento completo do genoma revelasse um punhado de genes responsáveis pela condição. Mas a realidade se provou muito mais teimosa e complexa. Com o surgimento de iniciativas globais como o Projeto Genoma do Autismo, cientistas de diversos continentes uniram forças para analisar milhares de famílias, utilizando chips genéticos de alta resolução. Eles não buscavam apenas mutações óbvias, mas variações sutis conhecidas como CNVs, variações no número de cópias. Essas pequenas duplicações ou deleções de segmentos de DNA funcionavam como erros de impressão em um livro. Uma frase repetida aqui, um parágrafo faltando ali. O impacto emocional e conceitual dessas descobertas era enorme. A cada novo estudo, a lista de genes candidatos crescia, mas a conexão entre uma mutação específica e um diagnóstico claro permanecia esquiva. O que se descobria era uma heterogeneidade avassaladora. Em vez de uma causa única, os pesquisadores encontravam centenas de variações raras, muitas vezes únicas para uma única criança ou família.
A tensão aumentava. Se cada indivíduo autista possuía uma assinatura genética diferente, como seria possível criar tratamentos ou diagnósticos padronizados? A ciência estava descobrindo que o autismo não era uma linha reta, mas uma rede densa de conexões. Algumas dessas mutações afetavam diretamente a sinapse, o ponto de encontro onde as células cerebrais se comunicam, envolvendo proteínas que funcionam como os fios e a solda de um circuito eletrônico. Se a solda estivesse solta ou o fio fosse curto demais, a sinalização cerebral mudava. Esse aumento das apostas narrativas revelava que o autismo estava intrinsecamente ligado à própria construção da arquitetura neural. O foco mudava da busca por um gene do autismo para a compreensão de como múltiplos caminhos genéticos convergiam para moldar o cérebro autista, transformando o diagnóstico em um mosaico de possibilidades biológicas. Aprofundando-se na textura emocional e técnica dessa jornada, percebia-se que o conhecimento humano sobre o cérebro e o genoma ainda estava em sua infância. Imagine-se enviando um pendrive e um computador moderno 100 anos de volta no tempo. Os cientistas do passado poderiam abrir o dispositivo, mapear a anatomia dos chips e até dar nomes latinos pomposos às suas partes, como amígdala ou hipocampo, baseando-se apenas na forma que viam. No entanto, eles não teriam a menor ideia de como os dados são processados ou como as imagens são armazenadas. Essa era a metáfora perfeita para o estado atual da neurociência e da genética. Conhecemos os nomes das peças, mas estamos apenas começando a entender o software da vida. Para um pesquisador, essa incerteza era o combustível da descoberta, um campo vasto e inexplorado cheio de perguntas que geravam novas perguntas. Mas para os pais que viviam o dia a dia do autismo, essa falta de respostas definitivas podia ser uma fonte de frustração profunda. No entanto, um padrão começava a emergir das sombras. As mutações genéticas encontradas em indivíduos autistas frequentemente pertenciam a categorias que controlavam a proliferação e a sinalização celular no cérebro. Estávamos descobrindo que o autismo não era apenas sobre comportamento, mas sobre a forma como as células se organizavam e conversavam entre si desde antes do nascimento. A narrativa biológica se tornava mais rica, incorporando termos como sinapse, neurexina e neuroligina, os nomes dos componentes fundamentais que permitem que um neurônio encontre seu alvo e estabeleça uma via de comunicação. Quando essas vias não se formavam conforme o esperado, o resultado era um processamento de informações diferente, mais intenso em alguns aspectos e mais desafiador em outros. Essa exploração profunda revelava que a beleza e a dificuldade do autismo estavam no mesmo lugar, na singularidade da fiação cerebral. O tom da história mudava de uma busca por correção para uma busca por compreensão, onde cada descoberta era um passo para respeitar as limitações e, mais importante, aproveitar os pontos fortes de um cérebro que funciona de forma única. Contudo, a complexidade não parava na herança genética recebida dos pais. Uma nova camada de mistério foi introduzida com a descoberta das mutações de novo. Essas são alterações genéticas que surgem espontaneamente, no próprio momento da concepção, e que não estão presentes no DNA de nenhum dos pais. Elas representam um desafio ao que entendíamos sobre hereditariedade, sugerindo que a natureza está constantemente experimentando e, às vezes, essas experiências resultam em variações que levam ao autismo. A tensão narrativa atingia um novo ápice ao se perceber que o genoma humano é muito mais dinâmico e propenso a erros de cópia do que se supunha. Estudos começaram a mostrar que essas mutações espontâneas eram muito mais frequentes em crianças autistas do que em grupos de controle. Mas o complicador era que quase nunca duas crianças apresentavam a mesma mutação exata.
Era como se cada caso fosse um experimento genético único. Isso levava a uma pergunta angustiante: se o autismo pode surgir de tantas mutações diferentes, espalhadas por todo o genoma, o que realmente une essas pessoas sob o mesmo diagnóstico? A ciência estava diante de um relacionamento de muitos para muitas causas diferentes, levando a um resultado comportamental semelhante. Mas a complicação ia além, revelando também relacionamentos de um para muitos, onde uma única mutação genética poderia resultar em diagnósticos variados, desde autismo e epilepsia até esquizofrenia ou transtorno de déficit de atenção. A barreira entre os diferentes transtornos mentais e neurológicos começava a se dissolver, sugerindo que as categorias diagnósticas que usamos eram, talvez, rótulos humanos imprecisos para uma realidade biológica muito mais fluida e interconectada. A investigação era empurrada para um território onde as certezas do passado não faziam mais sentido, e a pressão para encontrar um fio condutor nesse caos genético tornava-se cada vez mais intensa, preparando o terreno para uma revelação que mudaria o foco da causa para a sensibilidade. A busca por esse fio condutor levou os pesquisadores a olhar para fatores que iam além da sequência de letras no DNA. Uma peça crucial do quebra-cabeça surgiu ao analisar a origem das mutações de novo. Descobriu-se uma correlação intrigante com a idade paterna. Quanto mais velho o pai, maior a probabilidade de mutações espontâneas no esperma. A metáfora era simples e poderosa. É como fazer uma fotocópia de uma fotocópia. À medida que as células germinativas masculinas se dividem ao longo dos anos, o risco de pequenos erros se acumularem aumenta, e esses erros podem ser o gatilho para o autismo. Esse dado trazia uma nova dimensão para a história, ligando a biologia ao tempo e à evolução da própria sociedade. Mas mesmo com essa peça, o quadro permanecia incompleto. Surgia então a hipótese das múltiplas mutações ou do golpe duplo. A ideia era que o desenvolvimento cerebral é tão sensível a desequilíbrios de dosagem que uma única mutação pode não ser suficiente para causar o autismo, mas 2 ou 3 agindo em conjunto poderiam ser devastadoras. Pesquisadores compararam essa combinação a substâncias químicas perigosas, como a glicerina e o nitrato. Separadas, elas podem ser estáveis, mas juntas tornam-se explosivas. Essa revelação mudava o foco da busca por um único culpado para a compreensão de um equilíbrio delicado. A pressão aumentava na medida em que se percebia que muitos pais de crianças autistas apresentavam eles mesmos formas muito leves de traços autistas. Se ambos os pais contribuíssem com pequenas variações genéticas, a probabilidade de uma criança manifestar o autismo de forma mais severa aumentava exponencialmente. Era como jogar dados biológicos de ambos os lados da família. Quanto mais vezes o dado era lançado, maior a chance de uma combinação específica ocorrer. A inevitabilidade dessa loteria genética trazia uma nova gravidade à narrativa, sugerindo que o autismo não era um acidente isolado, mas o resultado de um acúmulo de variações que, em certo ponto, ultrapassavam o limiar do que chamamos de normalidade, levando a um ponto de mutação na trajetória de uma vida. O ponto crítico dessa jornada biológica foi atingido quando a ciência começou a olhar além do código herdado e passou a considerar o impacto do ambiente. A revelação mais dramática não foi encontrar um veneno externo, mas entender como a genética e o meio se entrelaçam em uma dança indissociável. Estudos em grandes consórcios de pesquisa revelaram que fatores como a nutrição materna, a poluição atmosférica e até o uso de certos medicamentos durante a gravidez poderiam interagir com uma predisposição genética pré-existente. A ideia de suscetibilidade genética tornava-se a palavra de ordem. Não era apenas o que estava escrito no DNA,
mas como o mundo ao redor ativava ou silenciava essas instruções. Em locais como o continente americano, pesquisas extensas mostraram que crianças nascidas de mães que viviam perto de grandes rodovias, expostas a gases de combustão, ou que tinham deficiências vitamínicas específicas no início da gestação, apresentavam um risco elevado. O clímax dessa compreensão ocorreu quando a ciência percebeu que não existia uma causa isolada para o autismo, mas sim um conjunto de influências que operavam em conjunto. A descoberta de que medicamentos usados para tratar epilepsia ou depressão poderiam ter um impacto no desenvolvimento fetal trouxe à tona questões éticas e de saúde pública urgentes. No entanto, a maior revelação foi a de que a correlação não implica necessariamente causalidade. O debate acalorado sobre vacinas, por exemplo, serviu como um campo de teste para a lógica científica. Embora a ciência tenha refutado a ligação direta, ela abriu caminho para descobrir condições raras, como doenças mitocondriais, onde a resposta do corpo a um estímulo externo, como uma febre ou uma vacina, poderia desencadear uma regressão em uma criança que já possuía uma vulnerabilidade biológica latente. Esse momento de clareza transformou o autismo de um destino selado no nascimento em um processo biológico dinâmico, onde a genética prepara o palco e o ambiente fornece o roteiro, criando uma complexidade que desafiava qualquer explicação simplista e exigia uma nova forma de olhar para a proteção e o cuidado no desenvolvimento humano. Após o impacto dessas revelações sobre a interação entre genes e ambiente, a poeira começou a baixar, permitindo que as consequências práticas dessas descobertas se tornassem visíveis. O primeiro efeito foi uma mudança na percepção da culpa. Se o autismo era o resultado de uma interação complexa de centenas de variações genéticas e fatores ambientais sutis, a ideia antiga de culpar o estilo parental ou escolhas individuais perdia qualquer fundamento científico que ainda pudesse restar. O peso que muitas famílias carregavam começou a se transformar em um foco renovado na compreensão biológica. No entanto, essa clareza trazia consigo um novo tipo de responsabilidade, a de entender a própria suscetibilidade. A ciência começava a identificar que o que era risco para um indivíduo poderia ser irrelevante para outro, dependendo de sua composição genética única. Essa mudança de maré na compreensão do autismo permitiu um respiro, um momento de pausa para que a sociedade e a medicina digerissem o fato de que estamos todos em um espectro de variabilidade genética. A transição para uma abordagem mais personalizada no tratamento e no diagnóstico começou a ganhar força. Não se tratava mais de encontrar uma cura milagrosa, mas de ajustar o ambiente para mitigar os efeitos de uma vulnerabilidade biológica. O foco mudou para a nutrição, a qualidade do ar e o suporte pré-natal como formas de intervenção preventiva. Essa pausa reflexiva, após o turbilhão de dados genéticos, permitiu que a narrativa se movesse da escala microscópica do DNA para a escala humana do cuidado. As consequências dessa nova visão eram palpáveis. O autismo estava sendo reintegrado à biologia humana geral, não como uma anomalia inexplicável, mas como uma variação extrema de traços que todos compartilhamos. A compreensão de que o cérebro autista é construído de forma diferente, mas seguindo as mesmas leis fundamentais da biologia, trazia um senso de inevitabilidade e, ao mesmo tempo, de esperança, preparando o caminho para uma integração mais profunda entre ciência e vida cotidiana. Com a estabilização dessas novas ideias, a narrativa começou a focar nas transformações internas que essa compreensão proporcionava. Um dos conceitos mais poderosos que emergiu foi a distinção entre diferentes tipos de sensibilidade genética, exemplificada pelo gene DRD4-7R. A ciência descobriu que essa variante genética, antes vista apenas como um fator de risco para transtornos de conduta e atenção,
era, na verdade, um gene de responsividade. Aqui residia uma lição profunda. O mesmo gene que poderia levar a grandes dificuldades em um ambiente hostil ou negligente poderia resultar em um desenvolvimento excepcional em um ambiente de apoio e carinho. Surgiu a metáfora das crianças orquídeas e crianças dente de leão. Enquanto as crianças dente de leão possuem genes que as tornam resilientes em quase qualquer ambiente, as crianças orquídeas, muitas delas no espectro autista, possuem uma sensibilidade aguçada que as faz murchar ou florescer dependendo da qualidade do ambiente que as rodeia. Essa resolução mudou drasticamente a forma como víamos a deficiência e o potencial. O autismo não era mais apenas uma lista de sintomas a serem geridos, mas uma forma de ser que exigia uma estufa específica para prosperar. Essa mudança de perspectiva permitiu que indivíduos e famílias encontrassem um novo sentido em suas jornadas. A transformação não era apenas externa, nas políticas de saúde, mas interna, na autoaceitação e no respeito às limitações sensoriais e cognitivas. A percepção de que o cérebro autista pode ser mais sensível à dopamina, ao prazer e à dor, e que essa sensibilidade pode ser uma vantagem se bem canalizada, oferecia uma ponte para uma vida mais plena. A ciência estava finalmente fornecendo as ferramentas para que as pessoas não fossem apenas definidas por um diagnóstico comportamental, mas compreendidas em sua essência biológica. Esse processo de assentamento emocional e intelectual criava uma base sólida para o futuro, onde o foco deixava de ser o que está errado e passava a ser como este sistema funciona melhor. Ao unir todos os fios dessa tapeçaria genética e ambiental, chegamos a uma síntese que transcende o laboratório e toca a filosofia da existência. A jornada pelo sequenciamento do cérebro autista revelou que a diversidade humana é o resultado de uma experimentação biológica contínua e complexa. O que chamamos de transtornos, como o autismo, a depressão ou a ansiedade, estão em um contínuo que vai do que a sociedade rotula como normal até o anormal. No entanto, essa fronteira é puramente arbitrária. A ciência moderna nos mostra que o excesso de um traço pode causar uma incapacidade severa, mas uma dose moderada desse mesmo traço pode ser a fonte de talentos extraordinários, como o pensamento visual fotorrealista ou a habilidade matemática excepcional. Se fôssemos capazes de eliminar todos os genes associados a esses transtornos, o preço para a humanidade seria terrível. Perderíamos a inovação, a criatividade e a profundidade de pensamento que surgem das mentes que processam o mundo de forma diferente. A lição fundamental dessa exploração é que a genética não é um destino sombrio, mas um panorama de possibilidades. A compreensão do tipo de pensador que cada um é, seja visual, matemático ou verbal, ajuda a respeitar as próprias limitações e a alavancar pontos fortes que o mundo muitas vezes ignora. Estamos aprendendo que o autismo é uma parte integrante do tecido da vida humana, uma variação que nos desafia a expandir nossa definição de inteligência e sensibilidade. A narrativa do cérebro autista, portanto, deixa de ser uma história de isolamento e se torna uma crônica de interconexão. Cada mutação, cada interruptor genético e cada influência ambiental fazem parte de um sistema vasto que sustenta a rica diversidade da nossa espécie. Essa reflexão prepara o ouvinte para a mensagem final, a de que o conhecimento biológico não serve para rotular, mas para libertar, oferecendo a clareza necessária para que cada indivíduo encontre seu lugar significativo no mundo, contribuindo com sua perspectiva única para a experiência coletiva. Ao final desta longa caminhada pela arquitetura do cérebro e pelos segredos do DNA, resta uma conclusão que é tanto científica quanto profundamente humana. Voltamos às palavras premonitórias de grandes pensadores do passado,
que já suspeitavam que toda a psicologia e o comportamento humano um dia encontrariam sua base orgânica na fisiologia e na química. Hoje, essa visão está se tornando realidade. Não estamos mais limitados a observar comportamentos externos. Estamos começando a ver os mecanismos reais, as sinapses e os genes que moldam nossa percepção da realidade. O fechamento dessa história não é um ponto final, mas uma porta aberta para uma nova era de empatia fundamentada na ciência. Compreender o cérebro autista, em última análise, compreender a nós mesmos e a incrível capacidade da natureza de criar variações infinitas sobre o mesmo tema da vida. O autismo não deve ser visto como um rótulo que define ou limita uma pessoa, mas como um contexto biológico que exige uma resposta social e individual adequada. A lição que levamos é que a sensibilidade não é uma fraqueza, mas uma forma de conexão com o mundo. Se formos capazes de construir ambientes que apoiem as orquídeas entre nós, todos seremos beneficiados pela beleza única de seu florescimento. A jornada do sequenciamento genético nos ensina que somos todos feitos da mesma matéria escura e dos mesmos interruptores moleculares, e que a diferença é apenas uma questão de sintonização. Que essa compreensão traga não apenas tratamentos melhores e diagnósticos mais precisos, mas uma aceitação radical da diversidade neurológica. Ao silenciar o ruído dos preconceitos antigos e ouvir a música complexa do genoma, descobrimos que cada cérebro, com sua fiação única e sua história genética particular, é uma peça essencial no grande mosaico da humanidade. O convite final é para contemplar essa complexidade com admiração e respeito, sabendo que a ciência, em sua busca incansável pela verdade, está finalmente nos ensinando a ver o ser humano além dos rótulos, em toda a sua vibrante e misteriosa realidade biológica.